E a todos os ouvintes, a todos os internautas. Prazer mais uma vez estar por aqui no Check-up falando sobre saúde do idoso. Quem já me ligou logo cedo hoje foi Nazaré, lá de Jardim. Olha, dona Citone. Citone é uma pessoa maravilhosa, minha vizinha lá de Jardim. Vai hoje para doutor Belize. Ô, coisa boa. Então, Um doutora abraço, Citone, dona Citone, aquele abraço aí, viu? Com certeza está em excelentes mãos. Tremor é preocupante nos idosos? Sim, É o nosso tema de hoje. é o tema de hoje, exato. É por um lado e não por outro. O que é que eu quero dizer com isso? Se você tem um tremor e está preocupado que esse tremor seja Parkinson, isso causa uma preocupação. O que a gente deve saber é que a maioria esmagadora dos tremores, eles não são por doença de Parkinson. E, inclusive, 20% das pessoas que têm Parkinson, elas vão ter a doença a vida toda e não vão desenvolver tremor. Então, nem todo tremor é Parkinson. Aliás, a maioria dos tremores não são Parkinson. Então, isso já tranquiliza muitas pessoas. Por outro lado, o tremor, Marcos, ele pode limitar o indivíduo, ele pode tirar a sua capacidade de independência. Um paciente idoso que já tem algumas dificuldades, ele pode aumentar essas dificuldades para a realização de atividades do dia a dia, e em virtude de um tremor. Se é um tremor na mão, esse tremor piora quando ele vai fazer uma ação, ele tem dificuldade para beber uma água, tomar um café, para se alimentar. Então, por esse lado, preocupa sim. Embora seja o tremor essencial, que é a principal causa de tremor, seja benigno, não seja uma coisa que possa levar a uma morte em virtude disso. Então, preocupa se ele começa a atrapalhar atividades do dia a dia, como se alimentar, ingerir água, e não preocupa no sentido de se afastar da doença de Parkinson. As pessoas devem ficar tranquilas que ele não vai se transformar na doença de Parkinson. Agora, quais são os primeiros sinais de que aquele tremor realmente não é uma coisa, digamos assim, tão normal? Ou qualquer tremor não é normal? Não é, exatamente. Qualquer tremor não é normal, certo? Desde que ele não seja precipitado por algumas situações do dia a dia. A gente, costumeiramente eu vou falar, ele está tremendo de frio, né? Então a pessoa com frio, ele exacerba assim o tremor. Isso é um tremor esperado do ser humano. Ele está tremendo de medo, porque a pessoa em situações de estresse tende a tremer. Então existem alguns tremores que são reações naturais do organismo. Mas o que devemos identificar é quando esses tremores eles não são de reações, eu diria, normais do organismo. Como, por exemplo, você, toda vez que vai fazer alguma coisa, você tremer, né? Quem trabalha com as mãos percebe muito mais facilmente isso. Vai escrever, treme, vai fazer algum movimento mais fino, treme. Esse tremor benigno, tremor essencial, ele tem uma característica de ser um tremor rítmico, né, como todo tremor, que é um tremor geralmente bilateral, e ele pode aparecer, ele pode se exacerbar em situações ou de quando você vai fazer uma ação ou com a postura. Se você a gravidade ela tende a baixar alguma parte do corpo, esse tremor pode aparecer. Então, tremor de ação é um tremor postural. Um exemplo é o tremor, a gente imagina sempre que o tremor ele é só nas mãos, né? Mas tremor é qualquer oscilação rítmica de qualquer parte do corpo. Tem gente que treme a cabeça, por exemplo, mesmo parado, ou quando fica mais nervoso, ou quando tende a baixar um pouco a cabeça. Então pode ser nas pernas, mas o mais comum realmente, o mais perceptível é nas mãos e na cabeça. Então é um tremor que piora com algumas situações, ele é bilateral, ele é de ação, como eu falei, e ele alivia com sono, ele alivia com álcool, por exemplo, com algumas drogas. Ele pode ser exacerbado por algumas situações
desde medicamentos, tem alguns medicamentos que eles dão tremor, precipitam tremor. Doenças, elas têm algumas doenças que classicamente elas causam tremor, como doença na tireoide, como a própria doença de Parkinson, ela pode causar tremor, mas esse tremor essencial, ele é um tremor, eu diria, idiopático, tem um caráter genético bem importante. Geralmente outras pessoas da família têm esse tremor dos dois lados, assim, esse tremor bilateral. É muito comum dizer, quando a gente vai avaliar tremor, às vezes numa consulta, a gente percebe um tremor de um paciente idoso, às vezes ele nem vem por aquele motivo, mas aí o familiar logo diz: olha, doutor, mas é de família, toda família tem esse tremor, então é bem comum esse caráter genético do tremor essencial. O importante, você ia perguntar alguma coisa? Não, posso ficar à vontade. O importante é a gente saber que tem como tratar, né? Saber que tem como, primeiro, tranquilizar se é Parkinson ou não, se tem alguma doença por trás ou não, se tem algum medicamento que esteja causando até, costumo dizer, são medicamentos rotineiros, medicamentos para doenças comuns na terceira idade. O tratamento de tontura, ele pode requerer um medicamento que se use por um tempo e ele causar um tremor. É muito comum o uso de antidepressivos na terceira idade e boa parte dos antidepressivos usados, eles podem exacerbar ou causar um tremor benigno, como eu disse, que não vai trazer muitos problemas, mas que pode ser sim de medicamento. Medicamentos para arritmia, eles podem causar tremor. Às vezes tem um medicamento que ele sozinho não causa tremor, mas quando ele é associado a outro medicamento, ele pode causar tremor. Então é importante que as pessoas saibam que tem que ser avaliado, que tipo de tremor tem que ser afastado alguma doença que seja passiva de tratamento, tem que ser enxugada essa prescrição, uma pesquisa de medicamentos, que é uma coisa que a gente sempre na geriatria tem um cuidado de fazer, e buscar tratamento para que isso não atrapalhe se alimentar, beber água. Tem até algumas medidas que a gente faz, pede para colocar um copo mais pesado, uma xícara mais pesada, para o paciente não tremer tanto. A gente faz muito na doença de Parkinson, aumentar o talher para que ela possa se alimentar melhor, e isso não dificulte. Muitas vezes tem uma doença de base, como ansiedade, que precipita muito o tremor, então isso é passível sim de tratamento, esse tremor essencial, esse tremor idiopático, ou esse tremor secundário, alguma outra causa, medicamento, doença, ou mesmo o tremor da doença de Parkinson. O ouvinte pergunta aqui, doutor Belísio, minha mãe amanhece se tremendo. Tem dias que são a glicose muito baixa, porém hoje ela acordou se tremendo e a glicose estava com 286. E aí? Pronto. Tanto a glicose baixa como demais, assim, um episódio de hipoglicemia. Uma hipoglicemia, ela causa, primeiro, rebaixamento do nível de consciência. O paciente fica sonolento, ele pode até entrar em coma, que a gente chama de coma hipoglicêmico, quando o açúcar do sangue está muito baixo. É muito comum acontecer em pacientes que tomam medicamentos, principalmente aqueles que tomam insulina, fazem uso de insulina e passam muito tempo sem se alimentar, ou que a dose da insulina está acima do que ele precisa. Então dá uma sonolência, às vezes até um coma, dá um suor frio, o paciente fica suando frio e pode dar um tremor, tanto a hipo como a hiperglicemia. Os dois podem cursar com tremor. O que tem que se fazer nesse caso é regular, colocar essa diabetes para que ela nem fique muito baixa, nem fique muito alta, e aí o paciente não ter tremor. Como tem uma causa assim, aparentemente de tremor, que é essas alterações da diabetes, da glicose, muito provavelmente controlando esse diabetes. Diabetes no paciente idoso é uma coisa que a gente trata com muito cuidado. A gente não pode ser muito agressivo, principalmente naquele idoso frágil, aquele idoso acima de 80 anos, que já tem uma lentificação na marcha, que já não tem a mesma resistência de um idoso com 60 anos. As metas, os níveis, os valores de glicose para eles são um pouquinho mais altos, então a gente não pode ser muito rigoroso,
principalmente ter muita cautela quando a gente vai prescrever insulina, porque são pacientes que têm dificuldade da aplicação, vai depender de alguém muitas vezes para aplicar, eles têm dificuldade de acesso às vezes à alimentação, ele tem que se levantar para ir pegar algum alimento, então eles têm que se alimentar a cada 3 horas e o risco de hipoglicemia é muito maior. Então tem que ter muito cautela porque a hipoglicemia é muito grave, é muito mais comum no paciente idoso. Ouvinte pergunta, qual a diferença entre tremor e dormência nos idosos, nas mãos dos idosos? Pronto, dormência é aquela sensação de formigamento, aquela sensação de queimação nas mãos, e o tremor é um movimento rítmico, né, que as mãos se movimentam. A dormência ela tem causas assim, específicas, são muitas as causas, mas a gente falou de diabetes, e diabetes é uma doença tipicamente que causa dormência, em virtude da neuropatia diabética. Em extremidades é o mais percebido, né? Nos pés, nas mãos, mas existem inúmeras causas de dormência. Causas neurológicas, como degeneração dos nervos, por exemplo, a neuropatia periférica por uma síndrome do túnel do carpo, uma compressão de um nervo, dormências por causas metabólicas outras, taxa de colesterol alta, dormências por transtorno de ansiedade, dormências por N motivos. Então, dormência é uma sensação de formigamento, de queima, diferentemente do tremor. O tremor em idosos a gente sempre vai pesquisar. Tem 2 picos a incidência de tremor. Pode dar tremor, na verdade, pode dar em qualquer idade, mas o tremor essencial, esse que é bilateral, tem um caráter genético, ele é benigno, ele tem um pico aos 20 anos e outro a partir de 60 anos. Então, a incidência maior é nessas 2 faixas etárias. E os idosos, eles têm mais incidência de tremor, e aí não só o essencial, porque eles tomam mais remédios. A gente viu que que os medicamentos causam tremor, eles têm são mais propensos a doenças que causam tremor, a incidência de Parkinson, a incidência de doença na tireoide, a incidência de outras doenças que causam tremor é mais na terceira idade, então eles têm muito mais tremor do que os adultos jovens. Mas tremor de extremidades e dormência geralmente tem causas distintas, são raciocínios diagnósticos clínicos um pouco diferentes. Tem pergunta aqui chegando no nosso WhatsApp, 99205-3030. Vamos ouvir, bom dia. Geraldinho, por gentileza, pergunta aí a doutor Belísio. Não é um idoso. Eu tenho uma filha de 24 anos e ela, de vez em quando, eu vejo quando ela está se alimentando, tremendo. Aí, qual médico deve procurar? Qual especialidade, por favor? Pessoa jovem que treme, e aí? Na maioria das vezes, um clínico, um médico da família, um médico da atenção primária, ele resolve a maioria dos tremores, até porque o tratamento de tremor essencial é um tratamento simples, na maioria das vezes responde com medicamentos em doses baixíssimas, então qualquer médico da atenção básica pode resolver, mas tremores que requerem um diagnóstico mais refinado, quando não tem uma causa aparente, e aí o próprio médico da atenção básica vai poder, a neurologia. Tem mais perguntas chegando, bom dia. Bom dia, Marcos. Eu fui passar o dia na casa da minha cunhada e ela, com a mão esquerda, eu vi o tremor da mão dela. Aí é tanto que eu acho que ela percebeu que eu estava percebendo, ela botou a mão na cintura. Aí eu fiquei com aquilo, é alguma coisa demais? E aí, doutor Belísio? Esse tremor observado por outras pessoas do paciente em repouso é um tremor que, se for num paciente acima de 40, 50 anos e principalmente idoso, é um tremor de uma síndrome parkinsoniana, geralmente. Tremor de repouso, ele é geralmente secundário a uma síndrome parkinsoniana, por doença de Parkinson ou por alguma coisa que está gerando ao parkinsonismo. Então o paciente às vezes não percebe, é um tremor unilateral, geralmente, de repouso, diferente do tremor essencial, que é um tremor de ação, um tremor dos 2 lados, bilateral, e que melhora quando você está dormindo, quando você ingere álcool, quando você para. O do Parkinson, ele é a pessoa parada, não percebe, fica
chamado, né, um tremor de contar moedas, ele fica como se estivesse contando dinheiro, não percebe, muitas vezes, esse tremor de repouso, que às vezes a pessoa não percebe, esse sim pode ser um indício de que o paciente tem a doença de Parkinson. Mas lembrando que o tremor na doença de Parkinson é um sintoma muito visto pelo público leigo, mas um sintoma mais tardio e até secundário. O principal sintoma do Parkinson é a lentificação dos movimentos. O paciente se movimenta muito lentamente, o olhar dele muito lento, ele tem uma rigidez dos movimentos, ele tem dificuldade, ele se sente travado, ele se sente preso e cai muito, ele tem instabilidade postural. Também tem não só o tremor, mas vários outros sintomas motores. Então, o tremor é talvez a ponta do iceberg, mas a gente teria que se investigar melhor a parte motora dele, a parte de mobilidade, de rigidez, de identificação dos movimentos e assim por diante. Tem mais pergunta? Bom dia. Bom dia. Doutor, minha mãe tem 71 anos. Ela está reclamando de esquecimento. É normal? É normal? Não. Esquecimento é uma coisa que preocupa, assim, é uma queixa extremamente comum no consultório do geriatra, né? As pessoas têm medo de aquele esquecimento representar uma demência, de representar uma doença de Alzheimer, já que é uma doença bem triste, uma doença que causa muito desconforto, não só o paciente, mas a própria família. 70, eu sempre digo que nem todo mundo que quer ter Alzheimer consegue. A gente tem que ter genética e a gente tem que ter idade para isso. São os dois principais fatores de risco. Existem outros fatores de risco. Existem sedentarismo, diabetes, hipertensão, insônia, depressão. Recentemente foi colocado o álcool, baixa escolaridade. Então, existem outros fatores de risco que contribuem, que facilitam você abrir um quadro de demência. Não é normal. O idoso ele tem quando assim, o envelhecimento cerebral ele cursa com uma lentificação às vezes do raciocínio. Ele tem lapsos de memória muito pontuais, como um adulto jovem pode ter também, mas esquecer não é normal. Pode ser que não seja uma demência, e na maioria das vezes realmente não é. Pode ser que seja alguma outra causa de esquecimento, como por exemplo, medicamento que esteja tomando que causa esquecimento, como transtorno de ansiedade, pensamento muito acelerado, não consegue ter atenção, focar numa coisa só. A ansiedade, ela faz isso, e o paciente ter lapsos de esquecimento, insônia causa muito esquecimento, doenças podem dar esquecimento, não só a demência, como eu falei, transtorno de ansiedade, mas outras doenças podem causar esquecimento. Então teria que se fazer uma avaliação, a gente chama uma avaliação cognitiva, alguns testes, para ver se esse esquecimento é um esquecimento associado à demência ou se está associado a alguma outra coisa. Pouco provável que esteja associado simplesmente ao envelhecimento. Envelhecimento por si só não cursa com esquecimento. Esquecer não é normal em nenhuma idade. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, Marco Dantas. Pergunta aí a doutor Belísio. Minha avó, ela tem 93 anos. Aí ela tem um problema no ouvido. Aí foi pro médico, o médico passou só umas gotas para ela usar. Tipo, ela não ficou boa. Mais de um dia o ouvido começa a doer novamente. Aí agora ela botou para botar sangue pelo nariz. Você acha que tem alguma coisa a ver com o ouvido dela? Bota sangue pelo nariz e quando escarra vem sangue também. Pergunta aí, por favor. E aí, doutor Belísio? 93 anos é um paciente que requer bastante cautela, habilidade, requer um olhar bem mais amplo, né? A geriatria, ela se dá bem com esse perfil de paciente, porque é o nosso métier, a nossa expertise, lidar com pacientes muito idosos, pacientes complexos, com uso de muitas medicações. A gente também trabalha, sem dúvida, num planejamento de envelhecimento saudável, pacientes mais jovens. Mas paciente que tem uma doença no aparelho auditivo, a gente tem que saber que essa doença ela tem uma comunicação com a doença não. O ouvido tem uma comunicação
com a boca. É importante saber que também que sangramento nasal é importante diferenciar se é só de um lado ou se são nas duas narinas, porque isso fala muito para dizer se o problema está ali no nariz, quando é só de um lado, se é um vaso, se é uma pele que está sangrando ali dentro do nariz, ou se o problema está longe do nariz, se é por uso de algum medicamento anticoagulante. Idosos tomam muito, necessitam tomar muitas vezes AS, clopidogrel, ou mesmo anticoagulantes. Isso facilita sangramento. Então, é pouco provável que tenha uma associação dessa doença do ouvido com a do nariz, mas que nesse paciente com 93 anos, a gente tem que estar muito atento a doenças sistêmicas. Por exemplo, doenças na coagulação, que pode ser desde uma plaqueta baixa até uma leucemia. Então, está sangrando o nariz, observe se é só de um lado. Se for só de um lado, muito provavelmente a doença está ali no local, está no nariz. Se for dos dois lados, essa doença provavelmente não está só no nariz, pode ser causada por um distúrbio na coagulação, secundária a um medicamento, ou mesmo alguma doença simples ou uma doença mais complexa. Ela conta que é só de um lado e não toma nenhuma medicação. É menos preocupante, o problema provavelmente está no nariz, está em algum vaso, está em alguma estrutura do nariz. Tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir. Bom dia. Bom dia, doutor. Eu gostaria de saber por que a pessoa, quando faz algum esforço assim, principalmente do lado direito, o braço do lado direito treme muito. Não muito esforço, sabe? Aí às vezes não é sempre, mas aqui e acolá acontece de ter uma tremedeira no braço. E passa um bom tempo, aí depois desaparece. Isso pode ser Parkinson. E eritobelísio? Não. Assim, tremedeira de um lado, a gente sim tem que pensar em Parkinson. Nesse caso, como ela depois de esforços, né? Ela falou que quando usa muito o braço direito, ela tem tremedeira, a gente começa a pensar em causas musculares. O músculo, quando ele fadiga, quando ele estressa, ele tende a tremer. Então, possa ser sobrecarga nesse membro, nesse braço, que esteja causando uma fadiga, né? E causando tremor. Isso seria um sintoma, a grosso modo, por esse relato que não é assim tão específico, a gente dizer, pode ser sim só uma fadiga, uma sobrecarga, você quando usa, isso está causando um tremor. Mas pode ser outras coisas bem mais sérias, assim, mais específicas. Por exemplo, tem um tipo de epilepsia que ele cursa com uma espécie de convulsão só no membro. O paciente pode ter essa epilepsia, crise convulsiva, que a gente chama focal. Pode ser uma doença específica, sim, de outra natureza no membro, mas a princípio, se é quando tem um esforço, se é quando tem uma sobrecarga naquele membro, ele fica tremendo, a gente pode imaginar que seja de sobrecarga, e o tratamento para isso é fortalecimento desse membro. Deixa eu mandar aqui um alô, porque se você não mandar esse alô aqui, Ave Maria, eu perco a ouvinte e perco até o bolo de leite que ela vai me dar de presente. Porque você manda o alô, quem ganha o bolo de leite sou eu, né? Coisa boa, né? Nossa amiga Dona Lourdes de Oscar Balé, no centro da cidade, mãe aí da nossa amiga Betânia. Betânia disse que é Deus no céu e doutor Belísio na terra. Então, pelo amor de Deus, doutor Belísio, garanto o bolo de leite que eu vou ganhar. Manda um alô para Dona Lourdes de Oscar Balé. Um abraço, um cheiro bem grande para Dona Lourdes. De Oscar Balé. De Oscar Balé. Eu vou dividir o bolo de leite com você. A Betânia também. Doutor Belísio, obrigado pela sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos, mais uma vez, e até a próxima terça, se Deus quiser. A gente volta já com mais informações aqui no nosso Panorama 95, nesta manhã.